Dizia, Senhor, tu estás aqui. Y le decía al pastor, E eu falei para o pastor, esto no es un elogio para acariciar el ego del pastor y de la pastora. isso não é elogio para acariciar o ego do pastor ou da pastora. Pero yo le decía al pastor, Mas eu falava para o pastor, me siento en casa. me sinto em casa. Me siento aquí en casa porque se siente la presencia de Dios. Entonces valoren lo que ustedes tienen aquí. No busquen aquí lo que no van a encontrar en otra parte. No, perdón. No busquen en otra parte lo que tienen aquí. Não busquem outra parte do que vocês têm aqui. Amén. Y yo no sé a quién Dios le está hablando. Eu não sei a quem Deus está falando, Mas quédate aquí. mas fica aqui nesse lugar. Mira lo que dice aquí. Olha o que diz aqui. Eres acercado. Eres aceptado, És aceito, tratado y vas a crecer. e vai crescer. Me gustó mucho. Eu gostei muito. Eres acogido, Acolhido, eres tratado, mas vas a crecer. ¿Están entendiendo? Eres acogido. és acolhido. Dice la palabra que el padre Diz a palavra que o pai ama a su hijo. ama seu filho, Ese lo va a disciplinar. vai discipliná-lo. Entonces, porque lo ama, Porque o ama, tiene que disciplinarlo. Entonces, eres acogido, aceptado, tratado, duro, mas vas a crecer. Eso es un beneficio para ti. isso é um benefício para você. Amén. Ahora yo les dejo con mi esposo. Agora deixo meu marido. Él es el brasilero. Ele é o brasileiro. Ya él no necesita intérprete. Dios abençoe. Deus abençoe. Gente, vocês vão ficar cansados e tá de pé aí, gente. Mas eu quero orar antes de você sentar. Eu quero orar antes de você sentar, eu quero orar. Pai, nós queremos entregar esse tempo nas tuas mãos, Senhor. Nós queremos estar em torno da tua palavra, que teu Espírito Santo ache em nossas vidas terreno fértil, para que a tua palavra possa produzir fruto em nós, a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Nenhum homem tem autoridade nenhuma que não venha de ti, Pai. Porque todas as coisas vêm de ti. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fizemos, vem de ti. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E nós queremos reconhecer a nossa dependência de ti nessa manhã. Espírito Santo, venha fluir nas nossas vidas, falar no nosso coração, ministrar-nos. Pai, eu sei, Senhor, que tu cumpres aquilo que tu vem trazer nas nossas vidas. Que nesse tempo seja um tempo que possamos não somente entender a tua palavra, não somente ser bons ouvintes da tua palavra, mas sim excelentes praticantes dela, Pai. Que a tua palavra venha de encontro à realidade do nosso coração nessa manhã, de encontro à realidade das nossas vidas. Pai, é o que nós clamamos a ti, Espírito Santo, que sejas tu vivificando a tua palavra em cada coração, em cada vida, em cada pessoa, em cada família aqui representada, Pai, em cada criança, em cada sacerdote, em cada mulher, em cada um de nós. Nós precisamos de ti, Pai. E eu quero orar como João Batista dizia: convém que tu cresças, que eu venha menguar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por esse tempo. Amém. Amém, queridos? Pode tomar assento para vocês não ficarem muito tempo de pé, não, senão vão se cansar. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Enquanto eu estava adorando, gente, é que Deus é muito bom, é maravilhoso com nós. A gente está caminhando nas nações. A gente saiu desde julho, 18 de julho, a gente saiu da Colômbia. Chegamos em setembro, 5 de setembro chegamos no Brasil. Então todo julho, metade de julho, agosto inteiro, e chegamos 5 de setembro. Deu 45, 47 dias para chegar. Porque a gente veio ministrando em diferentes países, em diferentes lugares.
Mas a gente caminha numa palavra, gente. Caminhamos debaixo de uma palavra. E eu amo como Deus faz. E enquanto eu estava sentado ali, adorando, veio um montão de coisas na minha mente, assim, sabe? Até eu apontei aqui, porque eu digo, eu tenho que falar isso aqui antes de começar. Porque veio na minha mente, assim, fluiu com tudo, assim, sabe? Quando vem muito. Gente, estava adorando aqui, e veio na minha mente uma frase. Uma pergunta, na verdade. Dizia, famintos ou curiosos? O que somos? Faminto ou curioso? A tua fome vai determinar, na verdade, a precisão de alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe, uma coisa que Deus falou muito comigo, Deus tem, isso está entre aspas, eu vou abrir aspas aqui da pregação, e vou falar para vocês uma coisa que está fluindo no meu coração aqui. Deus tem, diz o livro de Paulo falando aos Coríntios, Deus tem pão para o que come, e semente para o que semeia. Tem dois tipos de pessoas, consumidores e semeadores. Então, se eu venho buscar de Deus uma bênção, Deus tem para me dar bênção. Se eu venho buscar de Deus comida, pão, Deus vai me dar pão. Porque Deus tem pão para que come e semente o que semeia. Mas veja só, que diz que Deus aumentará. Lá em Coríntios fala isso. Deus aumentará, não diz o bucho para você comer mais. É que na minha terra fala essa palavra. Mas fala, você não entende, né? Não tem problema não. Não tem problema não, depois diz, Deus aumentará a sementeira. O que eu sou? O que eu sou? Faminto? Curioso? Eu sou semeador? Ou sou somente consumidor? Porque se eu venho consumir, Deus fala, vai aumentar a sementeira, não o consumo. Vai multiplicar a sementeira. Então Deus falou muito comigo isso uma vez, e agora eu estava aqui e veio na minha mente isso aqui. Então, o que eu carrego? O que eu carrego? Então, eu apontei aqui 4, 5 coisas. Tirar a rolha da garrafa. É que eu estava adorando ali, vinha assim na minha mente, alguém tirando a rolha de uma garrafa. E eu apontei, digo, uau, tenho que apontar antes. Também apareceu um fole que sopra o fogo assim, sabe? E enquanto eu estava sentado aí, eu digo, poxa, eu estava vendo essas coisas assim, sabe? Eu não sei, é que coisas que eu estou adorando e vem no meu espírito muito forte, e eu tenho que falar, não posso falar isso. Então eu quero abrir parênteses para falar isso aqui, gente. Abra a Bíblia comigo, Levítico 6, versículo 12, por favor. Levítico 6, versículo 12. Achou? Achei. Levítico 6, versículo 12 e 13. Eu quero ler. Levítico 6, versículo 12 e 13, que eu quero ler com vocês. Nessa versão que eu tenho aqui diz, amém? Todos acharam? Diz assim, o fogo, pois sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote, diz assim, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém?
Repita, vamos repetir o versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Veja que está falando, é que eu vi um fole daqueles grandão, não sei se aqui tem isso, é que lá na minha terra tem, um fole que é só para acender o fogo. E veja que diz, o fogo arderá continuamente sobre, não diz sobre o púlpito, diz sobre o altar. Só corre atrás de púlpito quem não tem altar. Só corre atrás de púlpito quem não tem altar. Quem tem altar, qualquer lugar é seu púlpito. Está me entendendo? Estão me entendendo, gente? Está falando de um altar, não esse aqui. Lá, secreto, no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai que vem em secreto, que ouve no secreto, ele te recompensará em público. Altar, joelho. Estão entendendo? Estão entendendo comigo, gente? Não podemos. O fogo, diz assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Gente, aqui você só vai queimar aquilo que você é lá no altar da sua casa. Aqui no púlpito, só você vai expressar a continuidade daquilo que você começou lá na sua casa, no seu lugar secreto, no seu íntimo. Se você não tem esse lugar secreto, esse íntimo, gente, aqui vai ser vazio. Entendeu? Só vai queimar aqui, porque o fogo começou lá. Diz, o fogo arderá continuamente. E veja que aqui fala de levar madeira. Diz o sacerdote, o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Acender lenha nele a cada manhã. Diz aqui, ó, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. Fala de a cada manhã. Sabe o que fala acender a lenha, gente? Sabe a palavra lenha a que me refere? A que me remite? A cruz. O lenho, o madeiro, a cruz. Acender lenha no altar é ir na cruz. Todos os dias, todas as manhãs. Interactuar com os princípios redentivos implícitos no sacrifício de Jesus, que Ele comprou para nós na cruz do Calvário. Como eu interactuo com esses princípios faz toda a diferença. Descortinar o lugar, firmar as estacas. As coisas que Deus falou comigo enquanto eu estava sentado ali. Mas agora eu vou fechar o parênteses, porque não é isso que eu quero pregar, não. É só uma introdução que eu queria falar com vocês. Então, gente, literalmente, nós estamos caminhando numa palavra. Todos os anos, pastor, nós fazemos primícias, porque a gente fala de primícia e relaciona a primícia com dinheiro, relaciona a primícia com oferta ou a primeira oferta do mês. Mas há um conceito que por alguns lugares é bom, por outros lugares, por um lado é bom, por outro lado está um pouco distorcido na questão da primícia, de entregar, olha só, os 7 primeiros dias do ano para Deus. Nós fizemos primícias. Como que é? É que a gente fazia o culto da virada, 31 de dezembro, a gente colocava num papel, Deus, eu preciso, para o ano 2019, por exemplo, a gente fazia no culto da virada, fazia uma lista de coisas que a gente almeja, deseja e quer fazer no ano 2019, se fosse hoje 31, e chegava lá, no culto da virada, e dizia, vamos orar por agora para que Deus abençoe. Então a gente entregava e dizia, Deus, assina aqui embaixo, meu projeto de vida para o ano que vem. E sabe, eu digo, poxa, a gente faz isso, e de repente está bem, sabe? Mas aí Deus falou para nós que não estava tão bem assim. Que não é desse jeito. Eu tenho que entregar para Deus um papel vazio, uma folha em branco, um lápis, uma caneta, e dizer para Deus, Deus, aqui está a minha vida. E essa folha em branco, o que tu queres que eu faça
para o ano que vem, nesse outro novo ano? O que tu queres que eu faça? E sabe como? Entrar em Deus, 7 dias de jejum e oração, só sair de lá quando Deus te deu uma palavra, um rema, porque nesse rema vai te sustentar o ano inteiro. Nós vivemos assim, nossa realidade é essa, nós caminhamos num rema, um rema que Deus deu para nós. O rema desse ano é reposicionamento, e é isso que eu quero falar com vocês. Aquilo que a gente carrega, reposicionamento. Reposicionamento é voltar a nos posicionar num lugar que não deveríamos ter saído. Aquilo que você carrega. E sabe o que Deus falou para mim? Eu trabalho no presídio lá em Colômbia. Eu trabalho no presídio. Nós temos um grupo no presídio. Na verdade, nós temos muitos grupos no presídio. Lá são por pátios. Presídios são por pátios. E cada pátio tem muitas pessoas. Tem pátios que tem 1000 pessoas. Num pátio só. Até tem mais. E a gente tem os grupinhos. No mesmo pátio, tem um grupo de cristãos. A gente está discipulando eles. Nós em Jocum temos uma escola bíblica, escola indutiva da Bíblia, na verdade. A escola indutiva da Bíblia é uma escola de 9 meses, e que você estuda a Bíblia, e a gente está fazendo com eles lá o método indutivo da Bíblia, ensinando para os presos a estudar a Bíblia. Porque são duas coisas bem diferentes. Ler a Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é outra coisa, totalmente diferente. São duas coisas totalmente diferentes. Você pode ler a Bíblia como um livro. Agora, quando você vai estudar a etimologia da palavra, por que o escritor colocou isso, contexto histórico, geográfico, meu Deus do céu. Aí você aprende as palavras, encontra, e é muito, muito fantástico. Cara, essa escola eu recomendo, vocês fazerem essa escola na Jocum. Escola bíblica indutiva. E nós ensinamos isso para os presos lá, e eu estava lá ensinando para os presos, justamente isso, falando justamente essa questão de reeducar, essa questão de reposicionar, de reposicionamento, né? De nos reposicionar. E eu estava com um pastor amigo nosso que está nesse grupo, do presídio, e eu estava na porta visitando uma pessoa que estava no hospital, nós tínhamos que ficar lá acompanhando alguém no hospital, na porta da emergência, sabe? Na emergência, lá na entrada da emergência, gente, e lá tem 10 milhões de habitantes naquela cidade. Então a emergência daquele hospital, rapaz, a fila fica do lado de fora. Na rua fica a fila assim, ó, a fila das pessoas que querem entrar na emergência fica na rua, de tanta gente que tem, faz uma fila, vai ficando lá, até ser atendido, até chegar na triagem, está longe, entende? E até, meu Deus do céu, é uma bênção a saúde lá na Colômbia. E eu estava nessa fila, falando com esse irmão aí, com esse pastor, e do lado do hospital assim, tinha uma casa, uma loja, que o cara fazia próteses, o cara vendia as próteses ali, né? Então o cara trabalhava com essas próteses e tinha um montão de coisa ali, e tinha aquelas pernas ortopédicas, aquelas mãos, um montão de coisa assim, e eu estava falando com esse pastor, eu lembro isso, e eu estava olhando aquilo, e depois que o pastor pregou uma palavra parecida, cara, encaixou justinho nisso, eu digo, uau, é bem assim, sabe o quê? Deus falou para mim, nós somos corpo, pastor, corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, quando um membro atrofia, está bem falado a palavra atrofia? Ou atrofia ou atrofia? Atrofia. Quando um membro atrofia, nós amputamos, está certo? Amputar? É que na minha mente eu penso em espanhol, gente, agora estou misturando um português com espanhol, fica um portunhol, meu Deus do céu, misericórdia, por isso eu preciso que me corrijam. Eu preciso que me corrijam as palavras, porque eu estou falando nem português bem e nem espanhol. Me perdoem, verdade? Os irmãos me perdoam? Meu, já concordaram, então vão me perdoar. Já me perdoaram, se eu errar, já me perdoaram.
E quando um membro atrofia, nós amputamos e colocamos uma prótese. E era isso que eu estava falando, isso que eu estava vendo lá. Coloca uma prótese. E sabe o que acontece, pastor? Às vezes nós colocamos próteses nas nossas vidas, no nosso ministério, nossas coisas. E sabe o que acontece? A prótese funciona. Ela pega, ela segura, ela se move, ela flui. Mas não está, olha o problema, não está conectado com a vida da cabeça. O único detalhe da prótese é que ela não está conectada com a vida da cabeça. E Deus me falou em reposicionamento, que esse ano, Ele vai parar algumas coisas. Parar algumas coisas que funcionam, são funcionais, mas não estão fluindo, não estão conectados com a vida da cabeça. Funciona, mas não flui. Ah, pastor, nós sempre fizemos desse jeito, sempre usamos essa estratégia de evangelismo e deu certo, deu resultado. Sim, mas dar resultado pode funcionar. Mas é isso que Deus está pedindo para você fazer? Ou seja, está funcionando, mas está fluindo? Deus está me falando isso. E Deus falou para nós da arca. A arca de Noé. Rapaz, isso eu estava compartilhando com alguém isso. Veja só. Quantos anos Noé demorou para construir a arca? Quem sabe? Quantos anos? Quem chuta então? Alguém? Quem chuta? Quantos anos Noé demorou para construir a arca? Quem chuta? A ver, quem lê a Bíblia aí chute. Quem sabe? Quanto? 120, muito bom, 120, estão por dentro, 120 anos. Que tempo Noé usou a arca? A ver, quem diga? 40 dias, quem mais? Quem chuta mais? Quem diz mais? Quanto? 150, 120, quem mais? Quanto? 6 meses, quem mais? Parece que estão aprendendo e estão chutando assim, né? Vamos ver se a gente, de repente, rapaz, tem que ler a Bíblia, está lá na Bíblia, gente. Está lá na Bíblia, gente. Quanto tempo demorou a água para descer? 40 dias e 40 noites choveu. Mas e a água para descer, quanto tempo demorou? Lê na Bíblia, gente, 340 dias. Mais 40 de chuva, 380 dias. O ano tem quantos dias? 360. Quanto demorou então? 1 ano e um par de dias. 1 ano e 20 dias, 1 ano e 15 dias, diz alguns estudiosos. Quanto tempo Noé demorou para construir a arca? 120. Quanto tempo ele usou a arca? 1 ano só. Gente, acontece o seguinte, depois que a arca desce, depois que a água desce, pastor, o que aconteceu? A arca ficou em cima do Ararat. A arca fica em cima do monte. Quando a água desceu, a arca ficou obsoleta. A arca foi para um tempo. Mas agora não serve mais. Ficou obsoleto. A água desceu. O que vai fazer com um barco em cima de uma montanha? Para que você quer um barco em cima de uma montanha se não tem água lá não? Está entendendo, gente? 120 anos construindo um ministério para usar 1 ano só. Tem coisas que Deus coloca na nossa vida, que nós passamos muitos anos da nossa vida, como ministros, como pastores, como líderes, construindo, mas usamos só um tempo, e de repente, sabe o que acontece? Fica obsoleto, porque, sabe o que eu descobri, pastor? Que a gente não quer descer do barco, a gente não quer descer da arca. Eu demorei muito para construir isso, é confortável,
Me está indo bem, está fluindo. Não, está funcionando, perdão, está funcionando. Funciona, mas não flui. Já está obsoleto. É uma prótese. É uma coisa que nós colocamos. Que de repente, na época foi Deus que me deu. Mas foi para aquela época. A água já desceu. Entende? Sabe o que, pastor? Eu li, só no presídio, quando eu aceitei a Jesus dentro de um presídio, de segurança máxima, só no presídio, eu li mais de 17 vezes a Bíblia de ponta a ponta. No ano de 95, eu aceitei a Jesus. No presídio de segurança máxima, e do 95 até 2001, eu li como 17 vezes a Bíblia. Assim, toda ela. Eu lia 2 vezes por ano, alguns anos 3. Eu tinha bastante tempo. Agora já não. Mas eu não achei nenhuma versão da Bíblia, que eu li, agora eu tenho muitas versões da Bíblia. Eu não achei nenhuma versão da Bíblia, queridos. Lá em Gênesis, capítulo 6, quando Deus dá a orientação da arca para Noé, as dimensões da arca para Noé, Deus está dando as dimensões da arca para Noé. Eu não achei nenhuma versão bíblica, olha, nem aramaica, nem hebreia, nenhuma. Em nenhuma delas está. Nenhuma delas está. Não tem dimensões. Sabe a única coisa que a arca não tinha? Leme. Qual é nosso problema hoje? Nós queremos colocar leme na nossa arca. A arca não tinha leme. A arca era Deus que dirigia ela. Leme é aquilo que dirige a arca, que faz ela dobrar para a esquerda, é aquela coisa redonda lá que faz, gira. Eu lembro do Popeye, que tinha aqueles... É um desenho animado que eu lembro quando eu era criança. Aí tinha um negócio lá, um leme lá que dobrava o barco para a direita, dobrava o barco para a esquerda. A arca não tinha isso. O detalhe é que nós colocamos leme na arca das nossas vidas. Queremos dirigir nossas vidas. Quando é Deus que tem que dirigir. Esse é o nosso problema. E o nosso maior problema é que não queremos descer da arca, porque nós já acomodamos, estamos confortáveis lá. Me remete a Lucas. Olha só, obrigado Espírito Santo. Vem na minha mente Lucas, quando, Lucas 19, se eu não me engano, na entrada triunfal de Jerusalém, Jesus entra num jumento em Jerusalém, e sabe, na entrada, conhece a passagem, não conhece? Se não conhece, vamos lá, levo vocês lá. Se não conhece, vamos lá no Lucas 19, Lucas 19, se eu não me engano, Lucas 19, lá tem a entrada triunfal de Jerusalém, e de repente eu vejo que Jesus não vai, olha que quando Jesus entra em Jerusalém, eu já encontro aqui para vocês e já digo, para que seja nas palavras de Jesus e não nas minhas. Eu falo bastante, mas eu quero ver isso ali. É por aí mesmo. Ó, 19:28, isso ali, obrigado, 19:28. Jesus entra em Jerusalém montado sobre um jumentinho. Cara, Jesus entra em Jerusalém. Veja que ele não se dirige aos prostíbulos. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele não se dirige aos prostíbulos, não se dirige ao palácio de onde estava Herodes, o tetrarca, onde estava Pilatos. Ele não vai para o palácio. Ele não vai onde estavam eles, os grandes, os sábios da ideia, não vai para lá. Para onde que Jesus vai? Para o templo. Jesus vai para o templo. E o que Jesus faz no templo? Gente, ele faz um reio comprido, como diz lá na minha terra, e começa a derrubar as mesas. Jesus vai, entra no templo e começa a desabilitar, presta atenção nessa palavra, desabilitar um culto que se estava fazendo em nome de Deus, mas Deus não estava lá.
Aqueles que vendiam pombas, que faziam todas aquelas coisas, na mente deles, eles estavam cultuando a Deus, no templo. Era um culto que se fazia no nome de Deus, mas Deus já não estava mais ali. Ou seja, a presença de Deus já não estava mais ali nessas realidades deles. Ou seja, nessas coisas que eles adicionaram ao culto religioso, por assim dizer. Então tinha muita coisa. Então Jesus vai desabilitar algumas coisas. Jesus entra no templo a desabilitar algumas coisas que estavam funcionando, mas não estavam fluindo. Quantos estão comigo? Estão me entendendo? Amém? Desse jeito, gente. Reposicionamento. Reposicionar-nos no lugar que Deus tem nos chamado. Tem coisas na nossa vida que já são obsoletas. E há um novo tempo. Deus quer nos inserir num novo tempo, numa nova estação. Aqui no Rio também é como lá na minha terra, né? Lá na minha terra, pelo menos, eu sou lá de Santana do Livramento, gaúcho, da fronteira. Lá nós falamos tchê barbaridade. Só que eu esqueci de falar assim faz tempo. Mas ainda tem alguns sotaque desse tipo. E lá na minha terra, lá na fronteira, faz 4 estações bem marcadas. Rapaz, é verdade, quem conhece para lá? Quem não conhece lá, o sul do Brasil Gente, lá no verão, faz muito, muito calor. De 40 graus para cima. E no inverno, gente, faz muito frio de cair neve. Tem lugares lá que é muito alto e cai neve. Entendeu? Então cai neve, e não só cai neve, senão que a pessoa paga para ir lá ver a neve, em Canela, Gramado, lá para aquele lado. Gente, tem um turismo que a gente paga para ir ver neve. Eu digo, não precisa pagar não, eu já conheço ela de toda a vida. E a gente não sei que gosto acha disso, mas bom, cada um tem cada um, né? Não sei que gosto acha nisso, de pagar para ir lá e ter neve lá em cima. Então de repente a gente vai lá. E não, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque é uma coisa assim, a primavera é um tempo entre o inverno e o verão, que sopra vento e faz você, é um tempo onde está soprando bastante vento e você tem que se preparar, você já sabe que está se preparando para vir o verão, e vice-versa. No outono, lá por março, rapaz, você tem que se preparar porque vem o inverno. Então veja só, cada estação tem sua própria vestimenta. Lá na minha terra, todas as casas têm lareira, tem fogão a lenha, porque no inverno é muito frio, e você precisa uma lareira ou um fogão a lenha, senão não tem como aquecer aquela casa, gente. Hoje tem ar-condicionado e essas coisas tudo, mas lá tem bastante disso. Às vezes o ar-condicionado não chega para esquentar a casa, não. Então lá tem bastante isso, lá na minha terra. Então o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando muda a estação, muda a vestimenta. Quando muda a estação, muda a roupa. Você não pode usar roupa de verão lá no inverno, você congela, gente. Os moradores de rua morrem de hipotermia nesses lugares que cai neve. Muito frio, congelante. Então não pode andar assim. E vice-versa, você não pode andar de roupa de inverno no calor, no verão, porque já cozinha, já assa na sombra, 40 graus na sombra. Então você tem que andar com ventilador, botando água, não sei, fazendo alguma coisa. Então, gente, muda a estação, muda a vestimenta. E Deus está mudando a estação das nossas vidas. Mas nós queremos continuar com a mesma vestidura, com a mesma vestimenta. Deus quer nos mudar de estação, nos fazer transicionar para outro lugar, noutra posição, noutro nível de relacionamento, noutro nível de intimidade, noutro nível de maturidade. Mas nós queremos continuar com a velha vestimenta ainda. Queremos continuar no barco.
Ainda não queremos descer. O barco já está lá em cima, obsoleto faz tempo, e nós estamos lá em cima. Bom, algum dia vamos sair daqui, né? Ou seja, para que vai servir o barco se está obsoleto lá em cima do monte? A gente se acostuma a isso. Mas Deus quer nos promocionar, nos levar a outros níveis de relacionamento com Ele, mas precisamos mudar a vestimenta. Estão me entendendo, queridos? Estão me entendendo? Estou me fazendo entender? Obrigado, gente. Eu quero... Sim. Deus falou para nós no reposicionamento uma coisa muito importante. Obrigado, meu amor. Veja só, Curitiba para nós representa uma cidade de libertação, transformação. Em Curitiba, em 2013, a gente fez a IFOL junto com o pastor Campi, né? E não me lembrava, não sabia, não. Na verdade, eu não consegui conhecer ele. A gente fez a IFOL juntos e nós não nos conhecemos. Era muita gente. 180, não sei quantas pessoas tinha lá. Sei que era tanta gente que a gente dormia fora, em qualquer lugar. Cara, era gente por todo lado. Nós fizemos a IFOL junto com o pastor Campi e eu não me lembro dele. Não lembro ter visto ele. De repente, a gente estava em processos diferentes. Ele estava num processo e nós no outro. Mas sempre Curitiba, Jocum Curitiba, Almirante Tamandaré, representa para nós um tempo de restauração, um tempo de cura, um tempo de libertação. A cidade representa isso, porque a gente chega lá num processo que a gente tinha acabado de perder nossa filha. Então a gente tinha acabado de perder nossa filha de 8 meses, nós perdemos, e nesse processo a gente chega na Jocum, chega para fazer IFOL, e para nós foi um divisor de águas, marcou um antes e um depois, e a partir daí marcou a história do nosso ministério. Na verdade, nosso ministério nasceu dessa realidade aí. Nós já tínhamos feito a FMA, a Escola de Aconselhamento Pastoral no Chile, e a gente juntou os dois, juntamos a IFOL e a Escola Pastoral, FMA, a Escola de Aconselhamento Pastoral no Chile, e formamos a nossa escola. Nós temos uma escola de restauração da personalidade, chama a Escola Restaurando o Odre, porque o vinho já está pronto. Chama-se assim nossa escola, lá em Bogotá, Colômbia. E para abrir parênteses, vocês já estão convidados para ir para a Colômbia. Então, quando quiserem ir para a Colômbia, é só nos ligar. A gente tem lá um lugar muito bonito, maravilhoso, precisando de gente, muita gente que queira disposição de ir e fazer a obra lá, gente. A seara realmente é grande. Então para nós reposicionar-nos, Deus nos trouxe novamente Jocum Almirante Tamandaré, no lugar onde a gente começou. A gente veio na IFOL para trabalhar de obreiro na IFOL, somente para trabalhar de obreiros. Então a gente veio para trabalhar de obreiros na IFOL, e Deus deu para nós, Deus abriu a porta de fazer CSTC, que é o curso compacto de treinamento de aconselhamento, onde você sai diretor acadêmico para trabalhar especificamente com as videoaulas do COT. Então a gente é diretor acadêmico hoje da Universidade das Nações, que a Jocum Almirante Tamandaré se transformou num campus da Universidade das Nações. Então a gente trabalha, a gente foi lá e se capacitou nesse campus, e agora a gente já é diretor acadêmico da Universidade das Nações, da videoaulas, da IFOL, do COT. E de repente, no mesmo curso, Deus também abriu a porta para nós fazer o SOS, Seminário de Orientação à Sexualidade. Gente, para a gente trabalhar com dependência, com vício sexual, com pessoas com comportamentos homossexuais, pessoas com comportamento lésbico, então para a gente trabalhar com esse tipo de pessoas, para alcançar essa população, de como trabalhar com eles, como aconselhá-los, como levar eles para Jesus. Então a gente começou a trabalhar com isso, e também no final do SOS, o pastor Luiz, nosso amigo Luiz,
que a gente viu, ele deu aula para nós no SOS, ele convidou nós para fazer a casa do pai. A gente estava indo embora já, na verdade a gente estava vindo aqui para o Rio de Janeiro, porque na IFOL a gente conheceu a pastora Marleide e o pastor Marlon, Mauro e a Marleide, nós conhecemos eles na IFOL, e ele convidou a gente para nós vir para Rio de Janeiro, e nós já estávamos lá em Campina Grande do Sul, vindo embora para Rio de Janeiro, quando no meu celular aparece uma mensagem de texto, e o filho do pastor Luiz, que era que é ainda o rapaz, o dono, na verdade ele faz a parte logística e a parte financeira da escola, ele disse para mim assim: Jorge, nós estivemos aqui orando com meu pai, vindo que a quantidade de alunos deu para abrir para vocês uma bolsa de estudo para você fazer a casa do pai, de graça. Eu digo, uau, Deus é muito bom. Sabe o que? Todas essas escolas que a gente fez 3 escolas lá, custando mais ou menos R$6.800, mais ou menos, as 3 escolas, só que eu não gastei R$1. As 3 a gente ganhou de graça, porque Deus está nos reposicionando. Reposicionamento, Deus começa a abrir portas para te capacitar, abrir portas para você caminhar no lugar que você tem que ir, tem que andar e tem que trilhar por ele. Então, nesse lugar, sabe o que? Um tempo novo, uma palavra que veio na minha mente, que veio no início do ano, na primícia, é essa, é que no novo de Deus, você não sabe andar. Nunca eu andei no novo de Deus. Então, a gente tem medo do novo. Por quê? Porque não sabemos como, não está dentro da nossa capacidade de controlar. E a gente precisa controlar a situação para morar nela, para andar por ela. Temos que ter todos os passos determinados e feitos. Temos medo do novo de Deus. O novo de Deus, o pastor usava uma frase: somos ignorantes para o novo de Deus. Precisamos conhecer esse novo de Deus, entrar nele, permitir que Deus nos surpreenda. As armaduras velhas não servem mais. Temos que fechar as brechas geracionais das nossas armaduras e começar a caminhar nesse novo de Deus, esse tempo novo. Então, eu quero terminar. Eu quero terminar lendo com vocês. Ainda estou a tempo, tenho sim, tenho tempo ainda. Tenho tempo ainda sim. Eu quero terminar lendo com vocês Salmo 127. Quero correr com vocês aqui. Salmo 127, obrigado, paizão. Eu te amo demais. É que vem coisas novas aqui na minha mente assim, ó. Assim, vem assim, aqui no meu ouvido, direto. Obrigado, Espírito Santo. Salmo 127, versículo 3 ao versículo 5. Quero ler com vocês. Olha só. Isso tem tudo a ver com o que a gente fez na casa do Pai. Olha só, diz assim: eis que os filhos, versículo 3 do Salmo 127, dos 3 ao 5, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Versículo 4, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da sua mocidade. Bem-aventurado, versículo 5, o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém? Entenderam? Leram? Então, antes de eu ser pastor, antes de eu ser missionário, eu sou filho. Antes de você, qualquer título, qualquer posição que você tenha, você é filho. Diga para a pessoa que tem ao seu lado, você é filho. Diga, você é filho. Agora veja que o versículo 4 diz, como flechas na mão do valente. Agora diga, se você é filho, você é uma flecha. Amém? Gente, e eu estava meditando nisso, e Deus falou para mim, 3 ambientes da flecha, que eu quero terminar aqui para falar para vocês, bem rapidinho. 3 ambientes da flecha.
O primeiro ambiente da flecha é o ambiente aljava. Toda flecha passa por uma aljava. Gente, e eu tive a oportunidade, a felicidade de trabalhar em diferentes tribos de índio. Mas uma vez trabalhei num país X, não sei aonde, não vou dizer. A gente caminhou bastante. Eu sentei com um índio. Na verdade, eu não sentei com o índio. O índio estava lá e eles fazem um ritual para caçar. Antes de sair para caçar, eles fazem um ritual, gente. E no ritual deles, primeiro se pintam e começam a dançar. E é uma dança e eles começam a fazer um negócio lá. E eu achei que era para comer, e não, era para se pintar. Era para se pintar aquele negócio lá. Eu achei que era para comer, porque tinha um cheiro gostoso, estava fazendo no fogo. Era quente aquilo, gente. Um montão de coisa lá, era quente aquele negócio. Eu falei, puxa, isso aí deve ser para comer. E era para se pintar. Aí depois eles se pintaram, começaram a se pintar. E nós, como estávamos lá empolgados nisso, também a gente se pintou, gente. E eu fiquei lá, cara, e eu comecei a ver um cara que estava arrumando uma flecha. Os caras estavam arrumando as flechas, cara, e eu vi o cara. O cara ficou como 20 minutos lá, quebrando uma pedra, fazendo fio nela de um lado para o outro, dos dois lados, afiando, quebrando ela, raspando ela uma na outra. Cara, mas é um processo para fazer a flecha, gente. E de repente, ele coloca num lugar lá, assim, um cesto grandão assim de couro, bonito, gostei daquilo, e aquilo é a tal de aljava. Rapaz, e quando eu vi aquela aljava, gente, Deus estava falando, quando Deus me falou essa palavra, me levou justamente naquele lugar lá. Justamente naquela época lá, Deus me levou. Toda flecha necessita de um aljava. A tempo aljava é o tempo de preparação. Mas no tempo aljava, pastor, sabe o que? Eu me imagino, eu gosto de entrar na situação. Imagina uma flecha dentro da aljava. Ela fica sempre na expectativa da mão do arqueiro. Então eu imagino uma flecha aqui, ó. Porque depois eu saía correr com aqueles caras lá. Aqueles caras correm muito no meio do mato. Eu não corro nada não, eu era bem magrinho naquela época. Mas depois eu termino de contar a história para vocês como é que foi. Mas de repente, gente, cara, eu comecei a me ver como uma flecha na mão do arqueiro. Ou seja, uma flecha na aljava. E a flecha na aljava, pastor, sempre está na expectativa da mão do arqueiro. Aí vem, é agora que ele vai me usar. Hoje, aí vem a mão dele. Então eu estou lá, aí vem a sua mão. Ele vai me usar a minha agora, sou eu, é a minha vez. E, Deus usa, ele saca o outro. Aí diz, Deus usa, olha, eu faço 5 anos que estou na igreja, e Deus não me usa, esse chegou 3 meses, e Deus já está usando ele. Ou seja, então você continua novamente assim, na expectativa do que Deus vai fazer, e novamente vem a mão do arqueiro de novo vai me usar, e de repente, não é para tirar nenhuma, é para colocar mais uma, e te aperta, aquelas pessoas que pisam no teu calo, que não gosta muito, que dói, sabe, esse processo de banco, esse processo de estar aí sendo tratado, esse processo de estar aí ao lado de pessoas que vão, na verdade, polir a tua flecha, te polir melhor, te ajeitar, e de repente, esse é o primeiro processo, é o primeiro ambiente da flecha, o ambiente aljava. O segundo ambiente da flecha, pastor, e esse é o mais importante, é o ambiente arco. O ambiente arco, pastor, é quando você é a flecha da vez. É quando vem a mão do valente, a mão do guerreiro, e te tira, agora eu sou a flecha da vez. Você é a flecha da vez. E quando você é a flecha da vez, o que acontece? Você precisa um arco. Arco são pais espirituais que estão dispostos a ficar para que seus filhos vá. Pega isso no espírito, peguem isso. O que fica na mão do arqueiro? A flecha ou o arco? E se eu pego uma flecha e não pego um arco, como é que eu vou lançar essa flecha? Não serve. Todos nós precisamos passar no ambiente arco, plataforma espiritual, pais espirituais que te enviem,
que te lança. Sabe de quem eu lembro, pastor? Mardoqueu. Mardoqueu, a rainha Esther dizia para ele: entra no palácio, pois pode entrar, participa com nós. Não, homens espirituais, pais espirituais, que não queiram estar no trono, que se sentam na porta do palácio, para que seu filho se sente no trono. Pais espirituais que estão dispostos a sentar na porta do palácio, para que seus filhos cheguem mais longe. Estão entendendo? Ambiente arco. Ambiente arco. Sabe que a Bíblia fala de arcos falidos. A Bíblia fala de arcos falidos nos Salmos, quando os pais querem enviar seus filhos a um propósito que não foi Deus que enviou, que não foi Deus que mandou. Quando você quer projetar nos seus filhos aquilo que você não foi. Quando você quer dar um destino para seu filho que você não teve. Então você diz: não, eu quero que ele seja aquilo que eu não fui. Mas talvez não é o que Deus quer que ele seja. Por isso é um arco falido. Todos nós precisamos do ambiente arco. Todos. Todos precisamos de passar nesse ambiente arco. Precisamos de pais espirituais que nos enviem, que se animem a ficar, ser suporte, ser base, para que nós vamos. E o terceiro ambiente da flecha. Uau, estou terminando o tempo, gente. Quem me dá mais 5 minutos, por favor? Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Quem me dá 5 minutos? Mantenha a mão levantada, mantenha a mão levantada. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Já, pai, já deu quase 1 hora aí. Pastor, já tem 1 hora a mais. Obrigado, queridos, obrigado. Obrigado. Então, o último ambiente da flecha. O último ambiente da flecha, gente, é uma piadinha, brincadeira. Mas vocês se comprometeram, verdade? Me deram 5 minutos. Então eu cobrei 5 minutos de cada um, dá 1 hora quase, não tem problema não, até 1, tá tranquilo. O último ambiente da flecha é o ambiente alvo, objetivo. Falamos do ambiente aljava, do ambiente arco, e o último ambiente é o ambiente objetivo. Quando o arqueiro coloca você e vai lançar você no objetivo. Para ir no ambiente objetivo tem 3 fases. Você precisa 3 coisas: velocidade, direção e precisão, para você chegar no ambiente objetivo. Velocidade, é uma questão de velocidade vencer o pecado. É uma questão de velocidade vencer os pensamentos. É uma questão de velocidade de você decidir fazer as coisas certas ou as erradas. Você não pode evitar que os pássaros sobrevoem sobre sua cabeça, mas pode evitar que eles façam ninho na sua cabeça. O pensamento que você alimenta cresce, o que não alimenta morre de inanição. Então, é uma questão de velocidade vencer o pecado. A segunda coisa que você precisa no ambiente objetivo é direção. Um pai espiritual que te dê uma direção. É você encontrar o propósito em Deus. Romanos 12:2. Não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Ou seja, experimentar a vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável, caminhar nela, andar no centro da sua vontade, uma direção, direcionamento. De nada serve você ter velocidade, mas ser jogado num lugar que não faz nada, entendeu? Então, o bicho passa correndo lá e você acerta na árvore. Com velocidade acertou na árvore, mas não pegou nada, não caçou nada. Precisa de direção. Precisa de direção. E o terceiro parte que você precisa no ambiente objetivo é precisão, ser precisos. Ser preciso. Preciso naquilo. Na verdade, a palavra precisão vem de ser preciso, também fala de se
capacitar naquilo que Deus chamou você para fazer. Se Deus chamou você para fazer tal coisa, se capacite para você fazer melhor. Aprimore seu chamado. Aprimore aquilo que Deus colocou na sua vida. Melhore ele. Vá atrás, estude, se profundize. Cumpra o propósito. Está entendendo, gente? Estão aqui comigo, amém? Esse tipo de pregação não tem aleluia. Perdão, eu sei disso. Eu sei disso, pastor, tranquilo. Gente, eu quero terminar a história contando para vocês. Eu fui nessa caçada com os índios. Cansei. Eles correm muito, eu não corro em nada. Eu achei que eu corria um pouco e não corro é nada. Eles sim correm no meio do mato, no meio das espinhas. Gente, sabe o que eu cacei? A minha cara toda arranhada, meu corpo todo arranhado, aqueles pés de gato lá, não sei, umas unhas de gato que tem no mato, que te arranha tudo. Cara, os caras corriam por aquilo e não faziam nada. Eles sabiam como fazer para se livrar disso. E eu fiquei lá todo arranhado e não sei o quê. Gente, eu não cacei a nada. Mas quando eu vi, os caras tinham estratégia para caçar. Ele fez assim para mim. Ele fazia, silêncio, para aí. Aí ele via a posição do vento. E ele virava. Com a posição do vento ele ia virando. Fazia, assim, fazia sinal para mim. Vira na posição do vento. Para que o vento não ficasse nas costas da gente. Que o vento tenha sempre de frente. Nunca nas costas. Porque se o vento ficava de costas, ele leva até o cheiro para o animal. E o animal foge. Então ele tinha que andar assim ao revés. Então ele falou, ele fazia sinal para nós assim, e eu estava todo arranhado, assim, sabe? Sentia o corpo quente, assim, sabe? Não estava doendo não, mas depois que eu parei, sim, eu fiquei todo arranhado, me doeu bastante. Mas eu já estava com o corpo quente, cansado, e ele fazendo, e eu seguindo, o que ele está dizendo? Ele disse, não, é para nós ficar aqui. E eu correndo atrás assim, mas olha o que ele fez, gente. Ele tirou a flecha no arco, ele tirou a flecha da aljava, colocou no arco, e olha, presta atenção no que ele fez. Isso falou comigo. Deus falou comigo depois, naquilo que ele fez. Olha como ele fez. Ele agarrou a flecha, colocou a flecha no arco e fez isso. Puxou a flecha. Para onde? Para o seu peito. Puxou a flecha para o seu peito. Aonde que está? Se bota a flecha no peito, perto do quê? Do coração. Gente, antes de Deus enviar você, Deus vai te puxar para mais perto do seu coração. Te levar mais perto dele, na intimidade. Se Deus não te lançou ainda, é porque Ele está te puxando. Se está doendo, é porque Deus está puxando para trás. Ele está puxando você para onde? Para perto do seu coração. Sabe de quem eu lembro, pastor? Apóstolo João. Reclinava, o apóstolo do amor, reclinava a cabeça no peito de Jesus. Quando tu reclina a cabeça no peito de alguém, o que tu ouve? As batidas do seu coração. Se Deus ainda não te viu, é porque Ele está te levando para perto do seu peito, para que você cresça na intimidade com Ele, ouvindo as batidas do seu coração. O que bate, o que arde no coração de Deus? Que coisas bate no coração de Deus? Coração de Deus, por que arde? Por que bate? Pela viúva, pelo pobre, pelo mendigo, pelo necessitado. Por que arde o coração de Deus? Se Deus não te enviou ainda, é porque Ele está levando você para um novo nível de relacionamento com Ele, mais perto do seu peito, mais perto, mais profundo, mais perto do coração de Deus. E não tenha medo, quanto mais atrás você vai, quanto mais atrás Ele te puxa, mais longe você vai chegar. Mais longe vocês vão chegar, mais alto. Paz espiritual
espirituais que enviem vocês para o propósito. Precisam de se colocar no ambiente arco e permitir que Deus leve vocês. Que Deus leve vocês para onde? Para um lugar de intimidade. Um lugar perto do seu coração. Quanto mais perto do coração de Deus você vai, mais longe, quando Ele mandar você vai chegar. Mais precisão, com mais direção. Eu convido você a ficar de pé. Eu não sei qual é o ambiente da flecha, como flecha que nós somos, na mão do guerreiro, como diz ali, Salmos 127. Como flechas na mão do valente, é o filho da juventude. Você como flecha. Eu não sei qual é o ambiente que você está. No ambiente de aljava, de preparação. No ambiente de paternidade. Se você é um pai. Se você está nas mãos de um arqueiro. No ambiente arco. Deus precisa de Mardoqueus. Deus está levantando nesse lugar Mardoqueus. Homens que estão dispostos a ficar na porta do palácio para que seus filhos ocupem o trono. Ambiente arco. Ou ambiente objetivo. No ambiente objetivo, você está correndo com direção, precisão e velocidade ou não? Eu não sei qual é o ambiente que você está nesse momento. Ou se Deus está te puxando para mais perto dEle. Isso eu tenho certeza. Eu quero convidar você a passar aqui na frente. Quero orar por você. Quero orar por você para que Deus lance você no propósito. Deus quer lançar você no propósito. E eu quero ser só um instrumento que posso ativar no seu espírito o que Deus quer fazer na sua vida. Espírito Santo, aqui estamos, teus filhos, como flechas na mão do valente, querendo ser lançados por ti, para o objetivo, para o propósito, para o lugar que tu tem traçado para nossas vidas. Nessa manhã queremos chegar nesse lugar que tu estás, Pai, que tu queres nos levar. Queremos responder à altura da expectativa que tu tem com nós, ao trazer-nos a tua palavra. Nos apresentamos nessa manhã como teus filhos, diante do teu altar, para que tu nos envies nesses lugares que tu queres nos enviar, Espírito Santo. Pai, nós estamos aqui, Senhor, como flechas na mão do valente. Usa-nos a nós, envia-nos a nós. Nós queremos ir mais fundo. Nós queremos ir mais longe. Nós queremos ir mais certos. Nós queremos fazer aquilo que tu desafia nosso coração para fazer nessa manhã. Leva-nos, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Santo, Santo, Santo,
Dios me está ministrando Deus me está ministrando que aquí hay muchas personas que dicen, que aqui tem muitas pessoas que dizem: yo no sé ser hijo, eu não sei fazer filho, no, yo no sé ser hijo, eu não sei ser filho, yo no sé cómo ser hijo. eu não sei como ser filho. Y Dios me dice, E Deus me diz, mira Jesús, e Deus diz: olha para Jesus. Jesús es el mejor hijo, Jesus foi o melhor filho. Él es tu ejemplo, Ele é teu exemplo. Él es mi ejemplo. Ele é meu exemplo. Miremos a Jesús, Queremos a Jesus. miremos a Jesús, Olhemos para Jesus. miremos a Jesús. Olhemos para Jesus. Él es el mejor hijo, Ele é o melhor filho. Él es nuestro ejemplo. Ele é o nosso exemplo. Y si nosotros no podemos, E se nós não colocamos, no podemos, não amor. podemos. Si nosotros no podemos, E se nós não podemos, miremoslo a Él, olhemos para Ele. porque Él nos ayuda Porque Ele nos ajuda a ser hijos, a ser filhos. nos ayuda a ser hijos. Nos ajuda a ser filhos. Y yo me uno a tu oración. E eu me uno à tua oração. Yo quiero ser hija, Eu papá. quero ser filho, Pai. Yo quiero ser hija. Eu quero ser filha, Pai. Yo quiero ser hija. Eu quero ser filha. Y arde mi corazón. E arde meu coração. Y yo te pido, E eu me inclino. yo quiero ser hija, Eu, Señor. eu quero ser filha, Senhor. Pídele al Señor que te ayude a ser hijo. Pede ao Senhor que ajude você a ser filha. Yo quiero ser tu hija, Eu papá. quero ser tua filha, Pai. Una hija que agrade tu corazón. Uma filha que agrade teu coração. Una hija que se entregue por ti. Um filho que se entregue por ti. Que llore por tu causa. Que chore por a tua causa. Señor, quita de nosotros el egoísmo. Tira de nós, Pai, o egoísmo. Quita de nosotros la arrogancia. Tira de nós a arrogância. Quita de nosotros aquello que no te agrada. Tira de nós aquelas coisas que não te agradam. Papá, queremos ser tus hijos. Pai, queremos ser teus filhos. Esos hijos que te aman, que te adoran. Esses filhos que te amam, que te adoram. No por lo que tú nos des, Não por o que tu nos dás, sino por lo que nos estamos pareciendo. senão por quem nós estamos parecendo, com quem nós estamos tornando. Enos aquí, Señor. Eis-nos aqui, Pai. Aquí estamos, Señor. Aqui estamos, Pai. Que yo sé que en medio de la imperfección nuestra, Porque sabemos que no meio da nossa imperfeição, tú nos restauras, papá. Tu nos restauras, Pai. Santo és teu nome. Tú nos restauras para tu propósito. Tu nos restaura para teu propósito. Señor, y yo quiero orar en el nombre de Jesús. E eu quero orar no nome de Jesus. Para que los que están aquí, Señor, Para que estão aqui puedan ser enviados por ti. possam ser enviados por Ti. Para el propósito que tú tienes con Para o ellos. propósito que Tu tens para com eles. Y que aun cuando haya duda, E quando tenha dúvida, cuando haya indecisión, ainda que tenha indecisão, ellos te miren a ti eles se alivem a Ti. y ellos digan, E eles digam: es verdad, yo tengo duda, é verdade, eu tenho dúvidas, pero yo sé que en ti lo voy a conquistar. mas eu sei que em Ti eu vou conquistar. Yo en ti lo voy a Em conquistar. Ti eu vou conquistar. Porque no es por mí, Porque não é por mim, es a través de mí é através de mim que tú vas a obrar. que Tu vai fazer, Senhor. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é Teu nome, Jesus. Te adoramos, Pai. Te exaltamos, Deus. Flui com liberdade no nosso meio, Pai. Queremos nos render nessa manhã, Senhor. Nos entregar diante de Ti, Senhor. Como esse sacrifício santo, vivo e agradável. Obrigado, Pai, em nome de Jesus.